Olá, boa noite, tudo bem? Graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor William Johnny. Estamos falando aqui da Biblical Church Unidos com Cristo. Tudo bem? Espero que você tenha uma quinta-feira maravilhosa. Espero que você tenha uma sexta-feira ainda mais gratificante perante a Deus, né? O final de semana está se achegando aí, sexta-feira, sábado, domingo, aonde nós vamos descansar de uma semana de trabalho. Isso é muito gostoso, muito gratificante, e devemos agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade que Ele nos dá, não só de vivermos nessa terra, mas também de podermos levar a Tua Palavra, de levar o Teu Evangelho e viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Quero orar para darmos início a uma palavra para edificar a sua vida nessa noite. Amém? Então vamos para um momento de oração e assim nós damos sequência naquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite. Aleluia, Jesus. Deixa eu só aumentar o áudio aqui. Está me ouvindo melhor? Minha esposa aí que está ouvindo, está ouvindo bem? Vamos estar orando então para darmos início à palavra do Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Perdoa, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, por muitas vezes, Senhor, não buscarmos da maneira que era para buscarmos, Senhor. Nos ensina, nos ajuda, Senhor Espírito Santo, a estarmos cada vez mais conectados na tua presença, vivendo a tua palavra dia a dia, colocando a tua palavra em prática, Senhor, em nossa vida, Pai. Colocando, Senhor, a tua palavra, Senhor, em prática dentro da nossa família, colocando a tua palavra em prática dentro do nosso trabalho, Senhor, colocando diariamente, Senhor, a tua palavra, os teus ensinamentos em prática, Senhor, vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, Pai. Por isso nos ensina, Senhor, nos perdoa, Pai, que cada dia, Senhor, nós venhamos, Senhor, a melhorar, querer estar cada vez melhor para Ti, Senhor. Fala conosco nessa noite, meu Pai. Nos ensina, nos mostra, Senhor, de uma maneira simplificada, Senhor, para que nós venhamos a entender e colocar exatamente em prática tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Amém? Glória a Deus. Vou falar algo muito importante para você nessa noite, amado. Estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com o Espírito Santo, é você viver uma vida de prática da palavra de Deus. O Senhor nos convida, o Espírito Santo nos convida todos os dias a estarmos conectados com Ele, para aprendermos e colocar em prática o reino de Jesus. O culto nessa noite será um culto de ensino, e onde eu quero que vocês possam aprender. Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino de Deus? E isso, Mateus capítulo 18 vai nos responder que Jesus exatamente foi perguntado. Os seus discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Então abra sua Bíblia se você puder aí. Mateus capítulo 18 diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tomar como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. A quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Então preste bem atenção. Aqui os discípulos estão ali conversando com Jesus, sentado e ouvindo as palavras de ensinamento de Jesus, e um deles pergunta: Mestre, quem porventura é maior no reino dos céus? E a resposta de Jesus, ele é uma resposta, vamos colocar assim, uma resposta de ensinamento, porque Jesus demonstra os passos para poder responder essa pergunta.
Jesus chamando uma criança, primeiro ele chama uma criança, ele não vai responder de imediato, mas ele chama uma criança para que os seus discípulos pudessem ver exatamente uma criança perante a Jesus. Interessante que Jesus, quando chama essa criança, de imediato essa criança vem a ele. Essa criança, ela não pergunta, essa criança, você pode ver que quando Jesus chama ela não demora para ir, mas ela vai de encontro. E no meu coração, eu creio que essa criança foi de encontro a Jesus com um sorriso no rosto. Abraçou Jesus numa sinceridade, numa pureza. E agora Jesus diz assim, Jesus chama ela, coloca essa criança no meio deles e diz assim, ó: em verdade vos digo, se não vos converterdes. Olha só o que Jesus está falando, o que Jesus está dizendo. Jesus está respondendo a pergunta de seus discípulos ali com uma ação onde ele demonstra que quando ele chama a criança perante a ele, a criança vai de imediato. A criança, ela para o que ela está fazendo, ela para tudo o que está se movendo ali para ir ao encontro de Jesus. Então Jesus fala agora assim, ó, olha, ele põe a criança no meio dos discípulos e fala, olha, se vocês não se converter, Jesus está falando, vocês precisam se converter, vocês precisam quebrar exatamente o orgulho. Jesus está falando para os discípulos, vocês não têm que ter, como posso explicar isso, Senhor Espírito Santo? Vocês não têm que ter oh Jesus, essa palavra é difícil de falar. Competitividade, entendam? Vocês não precisam um querer ser melhor que o outro, um querer competir com o outro. Jesus coloca essa criança demonstrando exatamente o que? A fragilidade, o depender de Cristo em todas as áreas de sua vida, o depender de Cristo quando Ele estiver chamando você. Então, o primeiro passo que Jesus diz, olha, vocês precisam se converter, quebrar o ego, quebrar o orgulho, abaixar a bola, sem competitividade. Entendam, o meu reino não é um reino competitivo, mas o meu reino é um reino compartilhado, aonde compartilha-se da alegria e do amor, aonde compartilha do amor e da alegria, da sinceridade, competitividade, isso mesmo, amor, palavra difícil, né? Mas amém. Então Jesus está falando assim, primeiro vocês têm que se quebrar, primeiro vocês têm que deixar eu trabalhar na vida de vocês, eu chamo vocês ao arrependimento. Jesus, ele chama a criança e põe no meio deles e fala, olha, vocês têm que se arrepender. É necessário que vocês se arrependam. É necessário que vocês não queiram exatamente ter uma disputa entre vocês, mas que vocês tenham agora um compartilhamento do meu reino. E olha só que Jesus vai falando. E não vos tornardes como criança. Ei, Jesus está sendo bem claro. Quebra exatamente tudo a aprendizagem que um dia você acha que aprendeu. Se torna-se puro. Volte a ser criança. Queira aprender a caminhar os passos de Jesus Cristo. Olha só. Quando Jesus ele chama a criança e põe nos meios dos discípulos, Jesus está falando assim, vocês precisam exatamente tirar tudo aquilo que um dia você aprendeu, ou tudo aquilo que você acha que você sabe. Você tem que estar disposto a aprender. Quando Jesus chama a criança, ele fala, o primeiro ponto é ouvir a minha voz e ir de encontro aqui ao meu chamado, ir de encontro a mim. É isso que a criança faz. Jesus chama ela e ela vai de encontro. Então o primeiro passo que Jesus está falando para o discípulo é o quê? Larga o que você está fazendo e vem de encontro ao que eu estou ensinando. E agora quando Jesus ele põe a criança no meio entre eles e fala, olha, vocês precisam ser pequenos.
Vocês precisam parar de querer se mostrar. Vocês precisam parar de querer colocar as coisas que você acham que sabe. Vocês têm que estar aptos a aprender aquilo que eu quero ensinar. Porque uma criança, quando você chama a criança, ela já representa o quê? Que você vai ensinar ela no dia a dia o que é certo e o que é errado. Então Jesus fala assim, primeiro você tem que ser como criança, porque eu quero te ensinar o que é certo e o que é errado. Jesus, ele chama nós para que nós venhamos a nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. Ele vai de encontro a nós, ele veio de encontro a nós e está nos chamando todos os dias. Todos os dias Jesus nos chama. Jesus, ele quer que nós deixemos toda a nossa bagagem, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que nós achamos que é correto. Mas o homem que se acha melhor que a palavra de Deus, ou o homem que se acha que tem o conhecimento porque estudou ou porque está estudando. Olha, amado, eu faço faculdade de teologia. Amém? Estou aprendendo várias coisas na faculdade de teologia. Mas eu aprendo muito mais com o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo quem traz a revelação da palavra. É o Espírito Santo quem nos leva em comunhão com a palavra. É o Espírito Santo quem mostra a verdadeira palavra. Você ter um ensino, uma base é muito legal, é edificante. Mas nada melhor como aprender com o Espírito Santo de Deus. É isso que eu aprendo todos os dias. Não é eu pegar o que eu estou estudando. Porque eu estou estudando, lógico, vários homens a chegar àquela conclusão aprenderam. Mas nada melhor do que você pegar a bagagem que o Espírito Santo tem para você. A bagagem que Jesus tem para você. Isso que é o mais gostoso. É isso que eu estou vivendo. É isso que eu estou aprendendo. Você tem um conhecimento humano é uma coisa, mas você tem um conhecimento direcionado pelo Espírito Santo de Deus é completamente diferente. Você vive diferente, você caminha diferente, você respira diferente. Porque você está caminhando não firmado na sua palavra, não firmado naquilo que você está aprendendo no homem, mas você caminha passos aonde você sabe que Jesus está te guiando. Quando você entende que é necessário você ir de encontro a Jesus, da maneira que você é e está apto a se tornar como uma criança, apto para aprender o evangelho verdadeiro, Jesus ele transforma. Você começa a crescer em estatura e em graça, segundo a vontade de Jesus, segundo o ensinamento de Cristo. O verdadeiro evangelho, o evangelho do amor, o evangelho do arrependimento, porque o amor através de Jesus te constrange que você se arrepende do seu pecado, você se arrepende dos seus atos, você não quer fazer mais, não por medo, mas por amor, porque você está compreendendo o amor de Jesus, você está vivendo o amor de Jesus. É esse amor que nos constrange. A humanidade, a igreja precisa entender que Deus quer constranger a cada um pelo seu amor, não porque você tem que ter medo. Você tem que ter respeito sim sobre a palavra, mas quando você ama a palavra de Deus, quando você demonstra amor, você quer agradar ao seu Pai, e você começa a caminhar de uma maneira correta. Então Jesus ele está chamando, ele chama a criança, põe no meio dos discípulos, para vocês têm que ser como ela. Vocês têm que se converter primeiramente. Vocês têm que quebrar o seu ego, o seu orgulho e querer aprender de mim, que tenho muito a ensinar. E olha só o que Jesus fala, vocês têm que se tornar como criança. De modo algum entrará no reino dos céus. Se você não se tornar puro, querendo aprender todos os dias com Jesus, querendo aprender com o Espírito Santo, você não vai entrar no reino dos céus. Sabe por que você não vai entrar no reino dos céus? Porque você acha que o seu orgulho, que a sua educação é maior que isso. E não é assim, amados. Temos que voltar exatamente a ser como uma criança perante ao Senhor. Entrar na presença do Senhor como uma criança. Porque uma criança, ela não mede esforços de ir ao encontro do Pai.
Você que é pai, você que é mãe, quando você chama o seu filho, e o seu filho vem, ou quando você chega em casa do trabalho, num dia cansativo, e aquela criança ela olha para você, ela vem ao seu encontro com um abraço, com um sorriso, pai, pai, mãe, mãe, e você abraça e ele se sente tão seguro, ele se sente tão protegido. É essa raiz que Jesus quer colocar dentro de mim e você, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que Ele está no controle, que nós temos que obedecer e ouvir aquilo que Ele tem para nos ensinar. Nós, a Bíblia fala, nós que somos maus, queremos dar o que é bom ao nosso filho. Só que quando a Bíblia fala isso, Ele não está querendo dizer de maneira física, entenda, Ele não está querendo dizer que você vai ganhar algo material. Ele está falando do cuidado. Você que é pai, você que é mãe, você cuida do seu filho. Você demonstra amor, você demonstra cuidado, você dá alimento, você dá carinho, você dá educação, você abre mão da sua vida para poder dar o melhor para o seu filho. Não estou querendo falar de bens financeiros, mas estou falando do amor. Em relação ao amor, você tira da sua boca por amor. Você quer ver o seu filho feliz, você ensina o seu filho da maneira correta. Você ensina ao seu filho caráter. E é isso que Jesus está querendo dizer. Eu quero ensinar um caráter meu. Eu quero ensinar o caráter dos céus. Eu quero que você aprenda o reino. Eu quero que você aprenda a compartilhar. Eu quero que você demonstre amor, porque eu estou derramando amor. A alegria de Deus é você poder se achegar perante a Ele como um filho e Ele te abraçar e você abraçar Ele e você se sentir amado. Não adianta nada sermos um instrumento na mão de Deus, mas se não sentirmos o seu amor. Paulo diz isso. É como um símbolo que só faz barulho. Tum. É como uma luz que ilumina o caminho para o próximo, mas o seu caminho mesmo está apagado. Paulo diz, se não tiver amor, de nada serei. Vai ser oco. Então Jesus nos convida a aprendermos da sua palavra, do seu evangelho, através do amor dele. Jesus, ele constrange a humanidade pelo seu amor. É um amor que sara, é um amor que cura, é um amor que restaura. O amor leva você a obedecer. O amor leva você a respeitar. O amor leva você a melhorar a cada dia. Porque você está amando. Por amor à humanidade, Jesus se tornou filho de homem. Ele se despiu da sua glória, se despiu do seu conhecimento e se tornou exatamente como uma criança, aprendeu a Torá, aprendeu o caminho. José foi um grande pai para ensinar o caminho que Jesus tinha que traçar. Por amor, olha o que Jesus fez por amor. Por amor ele se tornou servo, ele serviu. Então o amor é o que transforma, o amor é o que cura, o amor é o que restaura, o amor é o que respeita, o amor é o que obedece. Precisamos viver esse amor, precisamos querer aprender a viver desse amor, precisamos nos entregar por esse amor. Não confunda uma coisa com outra. A Bíblia fala, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não confunda temer a Deus, respeitar os desígnios que Deus, respeitar, vai te dar conhecimento e sabedoria para você andar segundo a vontade dEle. Mas o amor dEle, o amor é o que constrange, o amor é o que edifica, é o que sara, é o que cura. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas primeiro você precisa entender que você precisa se tornar como uma criança, querer aprender aquilo que o Espírito quer te ensinar. E você vai ser um mensageiro do amor. Você vai pregar com amor. Você vai falar de Deus com amor. Você vai puxar a orelha com amor. Entendam isso? Você vai ensinar com amor. Você vai viver esse amor. Uma das coisas que eu sempre falo é que o amor e a correção caminham juntos, sim, com certeza. Porque Deus corrige aquele quem Ele ama.
E todos os dias Ele está nos corrigindo para que nós venhamos viver o Evangelho verdadeiro. A correção dele é uma correção de amor. Entendam isso. Entendam isso. Se Ele puxa a sua orelha, se Ele chega para você e fala, você está errando, você precisa melhorar, é por amor, porque Ele te ama. Então Jesus está chamando os discípulos, a atenção dos discípulos, fala assim, ei, vocês têm que ser como uma criança apta a aprender aquilo que eu quero ensinar. Porque senão vocês não vão entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus é como uma criança. O reino dos céus são das crianças. Olha só. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Então nós temos que aprender muito com a criança. Olhe para o seu filho, olhe para a sua filha. E pense um pouco. O que você aprendeu com ela? Qual foi o seu melhor que você aprendeu? Você se deu, né? Você se doou, você se entregou. Porque um filho muda. Um filho muda exatamente a mentalidade de um pai e de uma mãe. Um filho muda, ele te mudou para melhor. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos mudar cada vez mais para melhor. É isso que ele estava querendo, é isso que ele estava ensinando os discípulos. Porque ainda os discípulos não tinham se convertido ainda. Haveria uma conversão deles ainda. Mas aqui Jesus está explicando que o primeiro passo é você deixar a bagagem que você acha que você tem conhecimento. Ouvir a voz de Jesus e ir ao encontro dele. Querer aprender o que ele tem para ensinar. Querer ouvir a voz dele. Querer estar na presença dele. Sorrindo, chorando, abraçando, sendo consolado. Porque é isso que nós fazemos. Quando o nosso filho se machuca, a gente vai lá, abraça e consola. Quando o nosso filho está feliz e sorrindo, a gente sorri junto. É isso que Deus também quer compartilhar com você. Quando você estiver triste, Ele quer te abraçar. Ele quer te pegar no colo, Ele quer demonstrar o quanto Ele te ama. Quando você está sorrindo, Ele quer sorrir com você, Ele quer compartilhar da felicidade. Ele quer estar junto com você. Ele quer caminhar com você todos os dias. Mas para isso, queira aprender dele, queira aprender do Evangelho. Seja como uma criança perante ao Pai. Sabe? Se põe exatamente como uma criança perante a Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele olha para a terra e vê todos do mesmo jeito. Ele não olha para a terra e vê a mim como pastor. Não. Ele não olha para outra pessoa e vê como apóstolo. Não. Ele olha todos do mesmo jeito. Ele olha para a terra e quer encontrar filhos. Ele olha para a terra e quer ver os filhos. E sabe como que nós devemos nos portar na presença dele como uma criança, como um filho. Entrar na presença dele como um filho, entrar na presença dele como uma criança. Sentimento de criança. Precisamos quebrar o nosso orgulho, assim como Jesus fala. Precisamos nos humilhar para sentir e aprender da sua essência. A criança, ela tem muito a nos ensinar. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos ensinando os nossos filhos. É o nosso filho que está nos ensinando a como nos comportar perante a Deus, perante ao Pai. Falo isso por experiência própria. Falo isso por experiência própria. Olho para Deus como meu Pai. Um Pai que me ama. Um Pai que quer cuidar de mim. Um Pai que cuida de mim. Um Pai maravilhoso. Um Pai cheio de amor. Um Pai que quer compartilhar do seu reino, do seu governo comigo. Que seja assim com você também nessa noite. Olha para Deus como um Pai. Aprenda a estar na presença de Deus como filho. Chegue. Jesus está falando com você nessa noite. Entra no seu quarto, feche sua porta e fala: Jesus, eu quero deixar tudo o que eu sei para trás e quero aprender a caminhar contigo. Quero estar na tua presença, Jesus. Ensina-me
como eu devo me portar, como eu devo me achegar. Sinceridade é a chave para conquistar, para estar e viver na presença de Deus. Amém? Deus te abençoe nessa noite. Que você reflita e que você entenda que o maior do reino dos céus é aquele que tem o coração de uma criança. Quanto mais criança você for na presença de Deus, maior você vai ser. Maior você vai ser perante a Ele, porque você está entendendo que quanto mais criança você for, quanto mais você depender dele, maior você vai estar conectado com ele, maior você vai estar compartilhando do reino dele, porque você vai ser humilde de coração e entender que aqueles que vão entrar ao reino de Deus, compartilhar do reino de Deus, viver o reino de Deus, é aquele que tem um coração como uma criança. Seja uma criança, chore, grite perante a Deus, sorria, seja feliz vivendo esse evangelho. Que Deus te abençoe nessa noite e que você entenda que o amor é o que sara, que cura. O amor genuíno, o amor de Jesus é o que muda toda a história, toda a vida, toda a terra. Deus te abençoe, que você tenha a paz do Senhor e um ótimo final de semana. Fique na paz. Até o próximo culto. Compartilhe aí e deixe seu glória a Deus aí. Fica com Deus. Amém.